O milionário queria fugir de sua vida e acabou encontrando o amor que sempre buscou, porque pela primeira vez alguém enxergou o homem, não o dinheiro. O som estridente do despertador ecoou pelo apartamento duplex na cobertura do edifício mais exclusivo dos Jardins. Gabriel Mendes abriu os olhos e fixou o olhar no teto de gesso rebaixado, sentindo o peso familiar da rotina que o sufocava há anos. Mais um dia idêntico ao anterior. Reuniões com investidores, aprovação de projetos milionários, jantares de negócios onde sorrisos falsos eram moeda de troca. Aos 35 anos, Gabriel havia conquistado tudo o que um homem poderia desejar em termos materiais. A Mendes em Associados, empresa fundada por seu pai, agora sob sua direção, dominava o mercado imobiliário de alto padrão em São Paulo. Apartamentos, casas de luxo, complexos comerciais, tudo levava sua assinatura. Mas naquela manhã de março, enquanto a garoa típica paulistana borrava as janelas panorâmicas de seu apartamento, Gabriel sentia-se como um prisioneiro de sua própria vida. "Senhor Gabriel, o motorista já está esperando", anunciou Carmen, sua governanta, através do interfone. Gabriel suspirou profundamente. Mais uma reunião com os sócios, mais uma apresentação de números que só aumentavam sua conta bancária, mas deixavam sua alma cada vez mais vazia. Levantou-se lentamente. Passou pela suíte master com closet maior que muitos apartamentos da cidade e se dirigiu ao banheiro revestido de mármore Carrara. Enquanto se barbeava, observou seu reflexo no espelho. Os cabelos castanhos começavam a mostrar alguns fios grisalhos nas têmporas, resultado do estresse constante. Os olhos verde escuros, que sua mãe sempre dizia serem sua melhor característica, pareciam apagados, sem brilho. Quando foi a última vez que havia sorrido de verdade? O celular tocou insistentemente sobre a bancada de granito. Era Marcelo, seu sócio e melhor amigo desde os tempos de faculdade. "Gabriel, você precisa vir logo. Os investidores chineses chegaram mais cedo e estão impacientes. Você sabe como eles são pontuais." "Já estou descendo", Gabriel respondeu, ajustando a gravata italiana que custava mais que um salário mínimo. No elevador privativo, enquanto descia os 47 andares até a garagem, Gabriel fechou os olhos e tentou se lembrar da última vez que havia sentido paz. A imagem que veio à mente foi de uma viagem que fizera com os pais quando criança para as montanhas de Minas Gerais. Devia ter uns 12 anos. Lembrava-se da simplicidade das pessoas, do ar puro, da sensação de liberdade correndo pelos campos verdes. "Bom dia, seu Gabriel", cumprimentou Roberto, o motorista, abrindo a porta do Mercedes-Benz blindado. Durante o trajeto pela cidade que fervilhava de trânsito e buzinas, Gabriel observava pela janela fumê, a vida acontecendo do lado de fora. Vendedores ambulantes, pessoas correndo para pegar o ônibus, crianças indo para a escola. Havia uma autenticidade naquelas cenas que sua vida há muito havia perdido. No escritório da Mendes em Associados, localizado no 35º andar de um dos edifícios comerciais mais modernos da Faria Lima, Gabriel cumprimentou os investidores chineses com a diplomacia que havia aprendido ao longo dos anos. A reunião seguiu o roteiro de sempre. A apresentação dos números, projeções de lucro, cronograma de obras. Ele falava no automático, sua mente divagando. "Gabriel, você está bem?", perguntou Marcelo durante uma pausa para café. "Parece distante." "Estou ótimo", mentiu Gabriel forçando um sorriso profissional. Mas não estava. A cada contrato assinado, a cada milhão adicionado ao patrimônio, Gabriel sentia-se mais perdido. Naquela tarde, depois que os investidores partiram satisfeitos com os acordos firmados, ele se trancou em seu escritório e tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Pegou o celular e cancelou todos os compromissos da semana seguinte. Ignorou os protestos de Marcelo e da secretária. Mandou Roberto embora e pegou seu próprio carro, um BMW que raramente dirigia. Saiu do estacionamento sem destino certo, apenas com a certeza de que precisava fugir daquela vida que não era mais sua. Depois de dirigir por 5 horas, parando apenas para abastecer e comprar um café, Gabriel avistou a placa que anunciava: São Lourenço, águas que curam o corpo e a alma, 15.000 habitantes. Eram quase 9 da noite quando ele entrou na cidade mineira, e as luzes amareladas dos postes antigos
criavam um ambiente acolhedor que contrastava drasticamente com a frieza dos arranha-céus paulistanos. As ruas de paralelepípedo faziam o BMW balançar suavemente, como se a própria cidade estivesse massageando suas tensões. Gabriel dirigia devagar, observando as casas simples com suas varandas enfeitadas de plantas, as famílias sentadas nas calçadas conversando, os jovens namorando na praça central, onde uma igreja colonial se erguia majestosa. Era exatamente o que precisava. Um lugar onde ninguém o conhecia, onde poderia ser apenas Gabriel, não o milionário Gabriel Mendes dos jornais econômicos. Parou o carro em frente a uma pousada que chamou sua atenção. Pousada Vovó Maria, estava escrito em uma placa de madeira pintada à mão, decorada com flores coloridas. O jardim da frente estava repleto de hortênsias e rosas, e uma luz quente emanava das janelas da casa colonial de 2 andares. Gabriel pegou a mala que havia preparado às pressas, apenas roupas casuais que raramente usava, e caminhou até a porta de entrada. Uma sineta tocou quando ele empurrou a porta de madeira, e o aroma de café recém-passado e bolo caseiro o recebeu como um abraço. "Boa noite. Em que posso ajudá-lo?" Uma voz feminina, doce, mas firme, veio da recepção. Gabriel virou-se e viu uma mulher que parecia ter saído de um sonho. Helena Santos tinha cabelos castanhos ondulados que caíam naturalmente sobre os ombros, olhos cor-de-mel que transmitiam calor e sinceridade, e um sorriso genuíno que ele não via há anos em seu círculo social. Usava uma blusa simples de algodão e uma saia floral até os joelhos, mas havia nela uma elegância natural que nenhum estilista poderia criar. "Oi, boa noite. Eu estava passando pela cidade e procuro um lugar para me hospedar", disse Gabriel, tentando soar casual. "Você tem algum quarto disponível?" Helena estudou-o por alguns segundos. Era claro que ele não era de São Lourenço. As roupas eram caras demais, apesar de simples, e havia algo em sua postura que sugeria uma vida de privilégios. Mas seus olhos, havia uma tristeza profunda neles que ela reconheceu imediatamente. "Claro que sim. Esta época do ano não é temporada alta, então temos quartos livres", respondeu ela, pegando a ficha de cadastro. "Por quantos dias pretende ficar?" Gabriel hesitou. Não havia planejado nada além da fuga. "Não tenho certeza. Talvez uma semana?" "Sem problemas. Sou Helena Santos, proprietária da pousada." "E você é..." "Gabriel", ele respondeu, decidindo omitir o sobrenome por enquanto. "Gabriel Silva." "Prazer, Gabriel. Bem-vindo à nossa cidade." Helena sorriu enquanto preenchia a ficha. "É a primeira vez em São Lourenço?" "Sim. Ouvi dizer que é um lugar muito tranquilo." "É mesmo. Aqui as pessoas ainda se cumprimentam na rua e as portas ficam abertas. Muito diferente das cidades grandes, imagino." Enquanto Helena organizava a documentação, uma menina de aproximadamente 8 anos desceu correndo a escadaria de madeira que levava ao 2º andar. Tinha os mesmos cabelos cacheados da mãe, mas presos em 2 trancinhas, e usava um pijama de unicórnio. "Mamãe, não consigo dormir sem você ler a história." "Já vou subir, amor. Este é o Gabriel, nosso novo hóspede." Helena apresentou com carinho. "Gabriel, esta é minha filha, Isabela." "Oi." A menina acenou animadamente. "Você veio ver as águas termais? Elas são mágicas." Gabriel sorriu, e foi um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. "Vou descobrir isso nos próximos dias." "O quarto fica no 2º andar, é bem silencioso", explicou Helena entregando a chave. "O café da manhã é servido das 7h às 10h na varanda. Se precisar de alguma coisa, é só chamar." Gabriel subiu com sua bagagem, observando os detalhes da pousada. Fotografias antigas da cidade nas paredes, móveis de madeira que contavam histórias, plantas em cada canto. Tudo respirava autenticidade e cuidado. Seu quarto era simples, mas acolhedor, com uma cama de casal coberta por uma colcha de retalhos feita à mão, uma escrivaninha antiga e uma janela que dava vista para as montanhas ao longe. Não havia TV de tela plana ou tecnologia avançada, apenas uma pequena televisão antiga e alguns livros sobre a mesa de cabeceira. Gabriel sentou-se na cama e respirou profundamente. Pela primeira vez em anos, sentia que poderia dormir em paz. Lá fora, podia ouvir o som dos grilos e o vento suave nas árvores. Era tão diferente do barulho constante de São Paulo que parecia estar em outro planeta.
Enquanto se preparava para dormir, não conseguia tirar da mente o sorriso sincero de Helena e a alegria espontânea de Isabela. Havia algo naquelas duas que despertava nele um sentimento que havia esquecido. A vontade de conhecer pessoas de verdade, não por interesse, mas pela simples conexão humana. Gabriel acordou com o som dos pássaros cantando do lado de fora da janela. Pela primeira vez em anos, havia dormido profundamente, sem pesadelos sobre números, contratos ou pressões empresariais. A luz dourada da manhã mineira filtrava através das cortinas de algodão cru, criando uma atmosfera de paz que ele não experimentava desde a infância. Eram 7:30 da manhã, quando desceu para a varanda onde o café era servido. O aroma de pão caseiro e café recém-passado guiava seus passos. A varanda da pousada era um espetáculo à parte, cercada por plantas tropicais, com uma vista privilegiada das montanhas que emolduravam São Lourenço como um quadro natural. Bom dia, Gabriel. Dormiu bem? Helena surgiu da cozinha carregando uma bandeja com pães quentinhos, geleias caseiras e um bule de café fumegante. Usava um vestido simples de flores miúdas e um avental bordado, com os cabelos presos em um coque descontraído que deixava alguns fios soltos emoldurando seu rosto. Muito bem, obrigado. Há quanto tempo não dormo assim? Respondeu Gabriel, sentindo-se mais descansado do que se lembrava. É o ar da montanha. Tem propriedades relaxantes. Helena sorriu, dispondo os itens na mesa de madeira rústica. Espero que goste de café forte. Aqui fazemos no estilo mineiro tradicional. Gabriel provou o café e fechou os olhos, saboreando. Era completamente diferente do café expresso que tomava correndo no escritório. Este tinha sabor, história, carinho no preparo. Está delicioso. Você mesma faz os pães? Acordo às 5 da manhã para preparar tudo fresquinho, Helena respondeu com orgulho. Minha avó me ensinou as receitas quando eu era pequena. Ela sempre dizia que comida feita com amor tem gosto diferente. Isabela apareceu correndo, já arrumada para a escola com uma mochila rosa nas costas e as trancinhas balançando. Mamãe, posso mostrar para o Gabriel o jardim das borboletas depois da escola? Só se ele quiser, minha flor. O Gabriel está de férias e pode querer descansar. Eu adoraria conhecer, Gabriel disse sinceramente, vendo os olhos da menina brilharem de alegria. Eba, é o lugar mais bonito da cidade. Tem borboletas de todas as cores. Isabela deu um beijo na mãe e acenou para Gabriel antes de sair correndo em direção à escola. Helena riu da empolgação da filha. Ela adora mostrar a cidade para as pessoas. Desculpe se for muito insistente. De forma alguma. Faz tempo que não vejo uma criança tão espontânea, Gabriel observou, pensando em como sua própria infância havia sido formal e controlada. Isabela é minha alegria. Desde que meu marido faleceu há 3 anos, ela tem sido minha força para seguir em frente. Helena falou com carinho, mas Gabriel percebeu uma sombra de tristeza em seus olhos. Sinto muito pela sua perda, disse ele, genuinamente tocado. Obrigada. Foi difícil no começo, mas esta cidade tem uma forma de acolher as pessoas. Todo mundo ajudou, e a pousada se tornou nossa vida. É gratificante receber pessoas como você que vêm buscar um pouco de paz. Gabriel sentiu um aperto no peito. Se Helena soubesse quem ele realmente era, ainda o veria da mesma forma? Decidiu mudar de assunto. A cidade é mesmo muito bonita. Pensei em dar uma caminhada, conhecer um pouco. Ótima ideia. Recomendo que visite o Parque das Águas. É onde ficam as fontes termais. E se quiser uma vista incrível, a trilha do Morro do Cruzeiro vale a pena, mas é um pouco puxada. Gosto de desafios, Gabriel sorriu. Enquanto terminava o café da manhã, Gabriel observava Helena se movimentar pela varanda, cuidando dos outros hóspedes. Um casal de idosos de Belo Horizonte e uma família com 2 crianças pequenas. Ela tratava todos com a mesma atenção carinhosa, lembrando-se dos nomes, perguntando se estavam confortáveis, sugerindo passeios. Havia uma naturalidade em seus gestos que Gabriel admirava. Nada forçado, nada calculado. Era simplesmente uma mulher genuína, cuidando das pessoas porque era sua natureza, não porque esperava algo em troca. Depois do café, Gabriel decidiu explorar São Lourenço a pé. Deixou o BMW na garagem da pousada e saiu caminhando pelas ruas tranquilas da cidade. O contraste com São Paulo era impressionante. Aqui as pessoas caminhavam sem pressa,
cumprimentavam estranhos com sorrisos genuínos, e havia um ritmo de vida que permitia realmente viver, não apenas sobreviver. A primeira parada foi o Parque das Águas, um complexo de beleza natural, onde várias fontes termais brotavam da terra. Gabriel pagou o ingresso módico e caminhou pelos jardins bem cuidados, observando pessoas de todas as idades bebendo a água mineral direto das fontes, algumas conversando animadamente sobre os benefícios para a saúde. "Primeira vez aqui?" perguntou um senhor de cabelos brancos e sorriso acolhedor, oferecendo um copo para Gabriel experimentar a água. "Sim, cheguei ontem", Gabriel respondeu, aceitando o copo. "Eu venho aqui há 15 anos, todo mês. Esta água curou minha gastrite e melhorou minha artrite. Não é só o mineral, é a paz deste lugar", o homem explicou com convicção. Gabriel bebeu a água morna, rica em minerais, e sentiu uma sensação estranha de purificação. Não era apenas física, mas como se estivesse lavando anos de estresse acumulado. Continuou caminhando pela cidade, passando pela igreja matriz onde alguns fiéis rezavam em silêncio, pela praça central onde crianças brincavam enquanto os pais conversavam nos bancos sombreados, e pelas pequenas lojas familiares onde os comerciantes o cumprimentavam como se fosse um velho conhecido. Na padaria, pão quentinho, Dona Maria, uma senhora rechonchuda de avental florido, insistiu para que ele experimentasse o pão de açúcar, especialidade local. "Você tem cara de quem não anda comendo direito, menino. Muito magro. Leva esse pão para dar uma sustância", ela disse, empacotando 2 pães enormes sem aceitar pagamento. Na farmácia, seu Carlos perguntou se ele estava se sentindo bem, se precisava de algum remédio. Na banca de jornal, seu João quis saber de onde ele vinha e se estava gostando da cidade. Gabriel estava acostumado com a impessoalidade de São Paulo, onde as pessoas mal se olhavam na rua. Aqui cada encontro era um momento de conexão humana genuína. À tarde, decidiu encarar a trilha do Morro do Cruzeiro que Helena havia sugerido. A caminhada íngreme por entre a Mata Atlântica o fez suar mais do que qualquer sessão na academia de elite que frequentava em São Paulo. Mas a cada passo, sentia-se mais conectado consigo mesmo. No topo, ofegante mas revigorado, Gabriel se deparou com uma vista que o deixou sem palavras. A cidade se estendia lá embaixo como uma maquete perfeita, cercada por montanhas verdes que se perdiam no horizonte. O silêncio era quebrado apenas pelo vento nas árvores e o canto distante de alguns pássaros. Sentou-se em uma pedra e, pela primeira vez em anos, permitiu-se apenas ser. Não pensou em reuniões, em lucros, em responsabilidades. Apenas existiu naquele momento, respirando o ar puro e sentindo uma paz que havia esquecido ser possível. Quando começou a anoitecer, desceu a trilha com o coração mais leve. Ao chegar à pousada, encontrou Helena na varanda, ajudando Isabela com a lição de casa. "Como foi o passeio?" perguntou Helena, levantando os olhos do caderno de matemática. "Incrível. Fazia anos que não me sentia tão vivo", Gabriel respondeu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. "Gabriel, você pode me ajudar?" pediu Isabela. "Não entendo esta conta de divisão." Gabriel sentou-se ao lado da menina e pacientemente explicou a operação matemática, usando exemplos simples que ela pudesse compreender. Há quanto tempo não ajudava alguém sem esperar nada em troca? "Você é bom nisso", observou Helena, vendo a filha finalmente entender o exercício. "Gosto de ensinar", Gabriel descobriu, falando mais para si mesmo do que para ela. Depois que Isabela foi dormir, Gabriel e Helena ficaram na varanda conversando. Ela contou sobre sua vida na cidade, como havia conhecido o marido na festa junina local, como haviam assumido a pousada dos pais dela, os sonhos que tinham de expandir o negócio. Gabriel, por sua vez, inventou uma história sobre ser um consultor de empresas que havia decidido tirar umas férias prolongadas para repensar a vida. Não era totalmente mentira, mas omitia a parte sobre ser milionário. "Às vezes a vida nos obriga a parar para respirar", Helena disse, servindo um chá de camomila que havia preparado. "Meu marido sempre dizia que o mundo gira muito rápido, mas aqui em São Lourenço o tempo tem outro ritmo. Estou começando a entender isso", Gabriel respondeu, observando as estrelas que brilhavam intensamente no céu limpo da cidade pequena. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Gabriel se deu conta
de que havia passado um dia inteiro sem verificar o celular, sem pensar em trabalho, sem sentir o peso das responsabilidades, e pela primeira vez em anos, estava genuinamente feliz. Uma semana havia se passado desde a chegada de Gabriel a São Lourenço, e o que deveria ser uma estadia de alguns dias estava se transformando em algo mais profundo. Naquela manhã de quinta-feira, ele acordou com o som familiar dos pássaros e o aroma do café de Helena subindo pelas escadas de madeira da pousada. Nos últimos dias, Gabriel havia se tornado parte da rotina da família. Ajudava Helena com pequenos reparos na pousada, descobrindo uma habilidade manual que nunca soube que possuía. Levava Isabela à escola quando Helena precisava cuidar dos hóspedes, e todas as tardes caminhava pela cidade, conhecendo cada canto, cada pessoa. Bom dia, Gabriel. Isabela correu para cumprimentá-lo no café da manhã como havia se tornado costume. Hoje é sexta-feira. Mamãe disse que podemos ir à feira noturna na praça. Feira noturna? Gabriel perguntou, servindo-se do café, que já sabia ser perfeito. É uma tradição aqui, explicou Helena, trazendo um prato com bolinhos de chuva ainda quentes. Toda sexta à noite, os produtores locais se reúnem na praça para vender comidas típicas, artesanato, música ao vivo. É o evento da semana. Gabriel sorriu. Em São Paulo, seus fins de semana eram preenchidos com jantares formais em restaurantes caros, eventos sociais onde o networking era mais importante que a diversão, ou simplesmente trabalho que levava para casa. A ideia de uma feira simples na praça soava como um paraíso. Adoraria ir. Posso ajudar vocês com alguma coisa? Na verdade, Helena hesitou como se estivesse tomando uma decisão importante. Eu vendo alguns doces caseiros na feira, quitandas da minha avó. Se você quiser, pode me ajudar a carregar as coisas. Gabriel sentiu uma emoção estranha. Helena estava o incluindo em algo pessoal, em seu trabalho. Seria uma honra. Durante a manhã, Gabriel observou Helena preparar os doces para a feira. Na cozinha simples, mas funcional da pousada, ela trabalhava com as mãos cobertas de farinha, cabelos presos em um lenço colorido, concentrada em cada brigadeiro, cada beijinho, cada docinho de coco que moldava com carinho. Minha avó vendia doces na rua quando era jovem, Helena contou enquanto enrolava brigadeiros. Era assim que ela sustentava a família. Quando ela morreu, deixou todas as receitas escritas à mão para mim. É como se ela ainda estivesse aqui, guiando minhas mãos. Gabriel estava fascinado pela conexão de Helena com sua história, com suas raízes. Em sua família, tradições eram apenas obrigações sociais, não laços afetivos genuínos. Você aprendeu tudo isso quando criança? Sim, ficava grudada na saia da vovó na cozinha. Ela dizia que doce feito com pressa fica sem alma. Helena sorriu, oferecendo um beijinho para Gabriel provar. O doce derreteu em sua boca como uma explosão de infância. Sabores que ele não experimentava há décadas, memórias de festas de aniversário simples, de carinho verdadeiro. Está perfeito, disse ele, e Helena corou levemente com o elogio. À tarde, enquanto Helena descansava e Isabela brincava no jardim, Gabriel recebeu várias ligações de Marcelo, que deixou tocar até cair na caixa postal. Não queria que a realidade de São Paulo invadisse sua nova vida, mesmo que temporariamente. Finalmente, decidiu mandar uma mensagem. Estou bem, preciso de mais tempo. Cuide dos negócios urgentes e me dê 2 semanas. A resposta veio imediatamente. Gabriel, você está me preocupando. Onde você está? Os investidores estão perguntando por você. Gabriel desligou o telefone sem responder. 2 semanas. Havia se dado 2 semanas para decidir o que fazer com sua vida. A noite da feira transformou a Praça Central de São Lourenço em um festival de cores, aromas e sons. Barraquinhas se espalhavam sob luzes de festão amareladas. Famílias inteiras caminhavam entre as bancadas. Crianças corriam com espetinhos de queijo coalho e uma pequena banda tocava música sertaneja no coreto central. Gabriel carregou as caixas de doces de Helena até a barraquinha que ela havia alugado. Simples, decorada com uma toalha de mesa quadriculada e um cartaz pintado à mão. Doces da vovó Maria, receitas de família. Obrigada pela ajuda, Helena disse, organizando os doces em bandejas de vidro. Usava um vestido azul claro que realçava seus olhos e Gabriel teve que se esforçar para não ficar olhando. Imagina, é prazeroso ajudar.
Isabela apareceu correndo, fantasiada de caipirinha para a apresentação da escola, que aconteceria mais tarde. Gabriel, você vai ver nossa quadrilha? Eu danço com o João Pedro. Não perderia por nada, Gabriel prometeu, recebendo um abraço apertado da menina. Conforme a noite avançava, Gabriel se viu completamente envolvido pela atmosfera da feira. Ajudava Helena a atender os clientes, empacotava os doces, fazia troco. Era reconhecido por várias pessoas que havia conhecido durante a semana. Dona Maria da padaria trouxe um bolo para Helena. Seu Carlos perguntou se ele estava se adaptando bem à cidade. As crianças da escola de Isabela o cumprimentavam animadamente. Você virou uma celebridade local. Helena riu, vendo como Gabriel interagia naturalmente com todos. É incrível como as pessoas aqui são acolhedoras. Em São Paulo, Gabriel se interrompeu, percebendo que havia quase se entregado. Em São Paulo o quê? Helena perguntou, curiosa. Em São Paulo, onde trabalho, as pessoas são mais distantes. Ele completou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Durante a apresentação da quadrilha, Gabriel se emocionou vendo Isabela dançar com alegria genuína, Helena aplaudindo orgulhosa, toda a comunidade se reunindo para celebrar as crianças. Era um senso de comunidade que ele nunca havia experimentado. Ela está linda, comentou sentando-se ao lado de Helena nas arquibancadas improvisadas. É minha pequena bailarina. Sonha em fazer aulas de dança, mas aqui na cidade não tem professor. Helena suspirou. Talvez quando ela for maior, possamos nos mudar para uma cidade maior. Gabriel sentiu uma pontada estranha ao imaginar Helena e Isabela indo embora. Você pensaria em deixar São Lourenço? Só pelos sonhos da Isa. Eu amo esta cidade, mas às vezes me pergunto se estou limitando o futuro dela ficando aqui. Naquele momento, Gabriel teve uma revelação. Poderia usar sua fortuna para trazer oportunidades para São Lourenço, para ajudar pessoas como Helena e Isabela. Mas isso significaria revelar quem ele realmente era. Depois da apresentação, enquanto caminhavam de volta para casa, Isabela dormindo no colo de Helena, Gabriel carregando as caixas vazias da feira, ele se sentia parte de algo maior. Uma família, uma comunidade, uma vida com propósito real. Obrigada por hoje, Helena disse quando chegaram à pousada. Você tornou tudo mais especial. Eu que agradeço. Há muito tempo não me sentia tão útil. Helena o olhou com curiosidade. Havia algo na forma como Gabriel falava, uma profundidade em suas palavras que sugeria experiências que ele não compartilhava. Gabriel, posso perguntar uma coisa? O coração dele acelerou. Claro. Você parece uma pessoa que viveu muito, que tem histórias para contar, mas também parece estar fugindo de alguma coisa. Não precisa me contar se não quiser, mas quero que saiba que aqui você pode ser quem quiser ser. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. As palavras de Helena tocaram em algo profundo dentro dele. Ela havia visto através de sua fachada, sem julgá-lo. Obrigado, Helena. Isso significa mais do que você imagina. Naquela noite, deitado em sua cama na pousada, Gabriel tomou uma decisão. Ficaria as 2 semanas que havia se dado. E no final desse tempo, contaria toda a verdade para Helena, custasse o que custasse. Ela merecia sua honestidade. E ele merecia a chance de descobrir se o que estava sentindo por ela poderia sobreviver à revelação de quem ele realmente era. Do lado de fora, os grilos cantavam sua canção noturna. E pela primeira vez em anos, Gabriel dormiu sonhando com o futuro em vez de sendo perseguido pelo passado. A segunda semana de Gabriel em São Lourenço começou com uma chuva suave que deixava o ar ainda mais fresco e perfumado. Ele havia se tornado parte da rotina da pousada de forma tão natural que outros hóspedes o confundiam com um funcionário, e Helena brincava que ele estava trabalhando de graça. Naquela segunda-feira, enquanto ajudava a consertar uma torneira no quarto 3, Gabriel recebeu uma ligação insistente de um número desconhecido. Hesitou, mas acabou atendendo. Gabriel Mendes. A voz era de uma mulher, formal e impaciente. Quem gostaria de falar com ele? Sou Carla Rodrigues, da revista Época Negócios. Estamos preparando uma matéria sobre o desaparecimento misterioso do empresário Gabriel Mendes. Seus sócios estão preocupados e os investidores chineses estão ameaçando cancelar o contrato milionário. O senhor tem alguma informação sobre o paradeiro dele? O sangue de Gabriel gelou.
Acho que ligou para o número errado. Desligou rapidamente, mas o estrago estava feito. Sua ausência estava virando notícia, e era questão de tempo até alguém descobrir onde ele estava. Precisava tomar uma decisão: voltar para São Paulo e continuar vivendo uma vida que o sufocava, ou lutar pelo que estava construindo ali. Gabriel, você está bem? Helena apareceu na porta do quarto, notando sua expressão tensa. Você ficou pálido. Só problemas do trabalho. Ele mentiu, odiando-se por isso. Helena se aproximou e, sem hesitar, colocou a mão no braço dele com carinho. Você sabe que pode confiar em mim, né? Se algo está te preocupando... Gabriel olhou nos olhos mel de Helena e sentiu vontade de contar tudo. Mas naquele momento, Isabela chegou da escola correndo, interrompendo o momento íntimo. Gabriel! Gabriel! Adivinha? A menina gritou empolgada. A professora disse que você pode dar uma palestra na nossa escola sobre empresas. Ela ficou curiosa quando eu contei que você é consultor. Gabriel sentiu o mundo girar. Uma palestra? É. Sobre como funcionam os negócios, como criar empresas. A professora Marta disse que seria muito educativo para a turma do 5º ano. Helena sorriu orgulhosa. Que honra! Você toparia, Gabriel? As crianças adorariam. Como poderia recusar sem despertar suspeitas? Claro, seria um prazer. À noite, sozinho em seu quarto, Gabriel ligou para Marcelo. Precisava saber exatamente qual era a situação em São Paulo. Gabriel, graças a Deus! Onde você está? A empresa toda está em pânico. Estou bem, Marcelo. Só preciso de mais tempo. Tempo? Gabriel, você sumiu há 2 semanas. Os chineses estão furiosos, a imprensa está especulando sobre problemas financeiros, seus pais estão desesperados. Gabriel fechou os olhos. Havia se esquecido completamente dos pais. Como eles estão? Preocupadíssimos. Sua mãe está tomando calmante e seu pai está considerando contratar um detetive particular. Gabriel, o que está acontecendo? Eu encontrei algo importante, Marcelo. Uma perspectiva diferente da vida. Perspectiva? Gabriel, você é um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Que perspectiva pode ser mais importante que isso? Você não entenderia. Gabriel suspirou. Preciso de mais uma semana. Uma semana. Gabriel, se você não voltar até quinta-feira, os chineses vão cancelar tudo. São 50 milhões de reais em contratos. Gabriel olhou pela janela para a praça iluminada, onde algumas pessoas ainda caminhavam tranquilamente. 50 milhões de reais. Uma quantia que mudaria a vida de São Lourenço inteira, mas que para ele representava apenas mais números em uma conta bancária já transbordante. Quinta-feira, ele prometeu. Na quinta, eu dou uma resposta definitiva. Na quarta-feira de manhã, Gabriel se dirigiu à Escola Municipal de São Lourenço com uma mistura de nervosismo e expectativa. O prédio simples, pintado de azul e branco, tinha um pátio com árvores frondosas onde as crianças brincavam durante o recreio. Era completamente diferente do colégio particular de elite onde ele havia estudado. Senhor Gabriel, a professora Marta, uma mulher de meia-idade com óculos e sorriso acolhedor, o recebeu na entrada. Que bom que aceitou nosso convite. As crianças estão ansiosas. Gabriel foi conduzido até a sala de aula onde cerca de 20 crianças o aguardavam. Isabela na primeira fileira, com um sorriso orgulhoso estampado no rosto. Atrás dela, reconheceu várias crianças que havia encontrado na feira e pelas ruas da cidade. Bom dia, crianças. Gabriel cumprimentou, tentando controlar o nervosismo. Bom dia, senhor Gabriel. Responderam em coro. Hoje vamos conversar sobre empresas e negócios. Alguém sabe me dizer o que é uma empresa? As mãozinhas se levantaram animadamente. João Pedro, o par de quadrilha de Isabela, foi o primeiro. É um lugar onde as pessoas trabalham. Muito bem. E por que as empresas existem? Para ganhar dinheiro, gritou uma menina de trancinhas. Gabriel sorriu. Sim, mas não só isso. As empresas existem para resolver problemas das pessoas, para tornar a vida melhor. Por exemplo, quem sabe me dizer que problemas nossa cidade tem? As crianças começaram a participar ativamente. Falta de cinema, poucos empregos para os jovens, necessidade de um hospital maior, falta de transporte público. E se vocês tivessem uma empresa, como resolveriam esses problemas? Gabriel perguntou, sentindo-se genuinamente interessado nas respostas.
Durante a hora seguinte, Gabriel se viu envolvido em uma das conversas mais estimulantes que havia tido em anos. As crianças tinham ideias criativas, perguntavam questões profundas, e sua curiosidade natural o fazia repensar conceitos que havia dado como absolutos. Isabela levantou a mão. Senhor Gabriel, o senhor tem uma empresa grande? Gabriel hesitou. Bem, eu trabalho com empresas. E o senhor é rico? Perguntou João Pedro sem filtros. As outras crianças riram, mas Gabriel viu a oportunidade de dar uma lição valiosa. Sabe, crianças, eu aprendi uma coisa importante aqui em São Lourenço. Ser rico não é só ter dinheiro. Ser rico é ter pessoas que se importam com você. É acordar feliz para trabalhar. É poder ajudar outros. É ter paz no coração. Como a minha mãe, Isabela exclamou orgulhosa. Ela não tem muito dinheiro, mas ela é rica porque tem amor. Gabriel sentiu os olhos marejarem. Exatamente, Isabela. Sua mãe é uma das pessoas mais ricas que já conheci. Depois da palestra, Gabriel caminhava de volta para a pousada quando encontrou Helena, conversando com uma senhora na porta da farmácia. Ao vê-lo, ela se despediu e correu para alcançá-lo. Como foi na escola? Perguntou animada. Incrível. As crianças são muito espertas. Isabela falou de você com tanto orgulho. Helena corou. Ela te adora. Desde que você chegou, não para de falar de você. Eles caminharam em silêncio confortável até chegarem ao pequeno lago nos arredores da cidade. Era um local que Gabriel havia descoberto em suas caminhadas, um refúgio onde ia para pensar. Gabriel, Helena disse hesitante, sentando-se em um tronco caído à beira da água. Posso te perguntar uma coisa pessoal? O coração de Gabriel disparou. Claro. Você vai embora, não é? Ela olhou diretamente nos olhos dele. Sinto que você não é só um consultor em férias. Há algo mais na sua história. Gabriel fechou os olhos. Era o momento da verdade. Amanhã seria quinta-feira, o prazo que havia dado a Marcelo. Precisava decidir voltar para São Paulo e esquecer essas 2 semanas como um sonho, ou arriscar tudo contando a verdade para Helena. Helena, Ele começou, mas ela o interrompeu colocando a mão sobre a dele. Não importa quem você era antes de chegar aqui. Importa quem você escolhe ser daqui para frente. Naquele momento, Gabriel soube que estava perdidamente apaixonado por aquela mulher. E soube também que não conseguiria viver com a mentira entre eles. Helena, preciso te contar uma coisa muito importante. Amanhã à noite, depois que Isabela dormir, por favor, me dê essa chance. Ela assentiu, vendo a sinceridade em seus olhos. Eu estarei esperando. Gabriel passou o resto do dia sabendo que nas próximas 24 horas toda sua vida mudaria para sempre. Quinta-feira chegou com um céu nublado que espelhava a tensão no peito de Gabriel. Ele havia passado a noite em claro, ensaiando mentalmente como contaria a verdade para Helena. Durante o café da manhã, mal conseguiu comer, observando Isabela tagarelar animadamente sobre um projeto da escola, enquanto Helena o olhava com preocupação discreta. Durante o dia, Gabriel tentou manter a rotina normal, mas cada minuto parecia uma eternidade. Ajudou a trocar uma lâmpada queimada, organizou algumas plantas do jardim e atendeu mais 3 ligações insistentes de Marcelo, que deixou tocar sem responder. À tarde, enquanto Isabela brincava no quintal da pousada, Gabriel recebeu uma mensagem que fez seu coração parar. Gabriel, a reportagem sobre seu desaparecimento sai amanhã na revista, com sua foto. Sugiro que resolva logo essa situação. Marcelo. Não havia mais tempo. Precisava contar tudo para Helena antes que ela descobrisse por outras fontes. Às 8 da noite, depois de ajudar Helena a colocar Isabela para dormir, eles se encontraram na varanda da pousada. A lua cheia iluminava suavemente o jardim, e o som distante dos grilos criava uma trilha sonora melancólica para o momento mais importante da vida de Gabriel. Você está muito tenso hoje, Helena observou, servindo o chá de camomila que havia se tornado ritual entre eles. O que está te preocupando? Gabriel respirou fundo. Era agora ou nunca. Helena, antes de começar, quero que saiba que tudo o que senti por você e por Isabela nestas 2 semanas é completamente verdadeiro. Cada momento, cada sorriso, cada conversa foi real. Helena franziu a testa, percebendo a seriedade no tom dele. Gabriel, você está me assustando. Meu nome não é Gabriel Silva. Ele começou.
vendo os olhos de Helena se arregalarem. É Gabriel Mendes. Gabriel Mendes da Mendes em Associados. Helena ficou em silêncio, processando a informação. O sobrenome soava familiar, mas ela não conseguia localizar de onde. Sou proprietário de uma das maiores empresas imobiliárias do país. Valemos mais de 200 milhões de reais. Tenho apartamentos, carros, investimentos, tudo aquilo que a sociedade considera sucesso. Helena se levantou abruptamente da cadeira, caminhando até a grade da varanda. Você mentiu para mim. Sim, Gabriel admitiu, a voz embargada. Mas não por maldade. Eu fugi de São Paulo porque estava sufocando naquela vida. Quando cheguei aqui e vocês me receberam com tanto carinho, sem saber quem eu era, sem querer nada em troca, pela primeira vez em anos me senti visto como pessoa, não como uma conta bancária. Helena se virou para encará-lo, e Gabriel viu lágrimas em seus olhos. Então tudo foi mentira? Você estava se divertindo, brincando de ser pessoa comum? Não. Gabriel se levantou também, aproximando-se dela. Helena, nunca me senti tão eu mesmo quanto nestas 2 semanas. Aqui, com você e com Isabela, descobri quem eu realmente sou. Descobri o que é amar de verdade. Amar? Helena riu amargamente. Como posso saber o que é verdade e o que é mentira? Você é rico, Gabriel. Provavelmente tem namoradas, esposa, uma vida inteira que eu não conheço. Não tenho ninguém, Gabriel disse desesperado. Minha vida em São Paulo era vazia, Helena. Reuniões, contratos, jantares falsos com pessoas que só se interessavam pelo meu dinheiro. Nunca tive um relacionamento real porque nunca soube se as mulheres gostavam de mim ou da minha conta bancária. Helena enxugou as lágrimas com as costas da mão. E achou que me enganando descobriria isso? Não planejei nada disso. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Eu só queria fugir por alguns dias. Não esperava me apaixonar por você. Não esperava que Isabela entrasse no meu coração. Não esperava descobrir que existe um jeito diferente de viver. Helena ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o jardim onde Isabela havia brincado aquela tarde. Você precisa ir embora, disse finalmente, a voz baixa, mas firme. Helena, por favor, você precisa ir embora, Gabriel. Isabela está se apegando a você. Ela já perguntou se você vai ficar para sempre, se pode te chamar de papai. E eu também estava me apegando. Mas isto não é real. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. É real, sim. Meus sentimentos por vocês são a coisa mais real da minha vida. Você é milionário, Gabriel. Mora em São Paulo, tem responsabilidades, uma empresa para tocar. E eu sou uma viúva de cidade pequena que administra uma pousada. Nossos mundos são completamente diferentes. Faze se não precisassem ser. Gabriel pegou as mãos de Helena, que inicialmente tentou se afastar. E se eu vendesse tudo e ficasse aqui? E se usasse o dinheiro para investir em São Lourenço, para criar oportunidades aqui? Helena balançou a cabeça. Você não entende, não é sobre dinheiro, é sobre confiança. Como posso confiar em alguém que mentiu para mim desde o primeiro dia? Como posso saber que você não vai se cansar desta vida simples e voltar para o seu mundo? Gabriel viu que estava perdendo a mulher que amava e se desesperou. Helena, eu renuncio a tudo. Juro para você aqui e agora. Gabriel, pare! Helena se afastou definitivamente. Você não pode tomar decisões desesperadas assim. E eu não posso ser responsável por você abrir mão de toda uma vida. Isso não seria justo nem para você, nem para mim, e muito menos para Isabela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel sabia que havia perdido a única coisa que realmente importava para ele. O que você quer que eu faça? Perguntou derrotado. Helena respirou fundo antes de responder. Quero que você volte para São Paulo, que resolva sua vida lá. E se depois de um tempo ainda sentir que quer isto de verdade, que quer uma vida simples em uma cidade pequena, que quer uma mulher com uma filha de 8 anos, então talvez possamos conversar. Quanto tempo? 6 meses. Helena disse após hesitar. Dê 6 meses para sua vida lá. Se depois disto ainda quiser voltar, estarei aqui. Gabriel não dormiu naquela noite. Ficou sentado na cama, olhando pela janela para a cidade silenciosa que havia se tornado seu refúgio. Às 5 da manhã, quando ouviu Helena se movimentando na cozinha para preparar o café, soube que precisava partir antes que Isabela acordasse.
Não suportaria se despedir da menina. Fez sua mala em silêncio, deixou dinheiro suficiente para cobrir bem mais que sua estadia e escreveu 2 cartas, uma para Helena e outra para Isabela. Para a menina, explicava que precisava viajar a trabalho, mas que nunca esqueceria dos momentos especiais que haviam compartilhado. Para Helena, derramou seu coração no papel, prometendo que voltaria transformado em um homem digno do amor dela. Desceu as escadas silenciosamente, deixou as cartas na recepção e saiu da pousada sem olhar para trás. O BMW parecia um objeto estranho depois de 2 semanas caminhando pela cidade. Dirigiu pelas ruas vazias de São Lourenço uma última vez, gravando cada detalhe na memória. A praça onde havia assistido à quadrilha de Isabela, a farmácia onde seu Carlos o tratava como filho, a escola onde havia dado a palestra mais significativa de sua vida. A viagem de volta para São Paulo foi um martírio. A cada quilômetro, Gabriel sentia-se mais distante da felicidade que havia encontrado. Quando finalmente avistou os primeiros arranha-céus, foi tomado por uma sensação de claustrofobia, que não sentia há 2 semanas. O apartamento de cobertura estava exatamente como havia deixado. Frio, impessoal, luxuoso e vazio. Gabriel jogou a mala no chão e se dirigiu ao escritório, onde dezenas de mensagens piscavam no telefone e pilhas de documentos aguardavam sua assinatura. A primeira ligação foi para Marcelo. "Gabriel, ainda bem! Os chineses estão aqui no escritório furiosos, mas dispostos a renegociar se você assinar hoje mesmo. Estarei aí em 2 horas", Gabriel respondeu mecanicamente. Tomou um banho, vestiu um de seus ternos italianos caros e olhou no espelho. O homem que o encarava de volta parecia um estranho. Onde estava o Gabriel que havia aprendido a fazer doces com Helena, que havia ajudado Isabela com a lição de casa, que havia se sentido genuinamente feliz caminhando pelas ruas de uma cidade pequena? No escritório, Gabriel assinou todos os contratos necessários, participou de reuniões intermináveis e retomou a rotina que havia deixado. Mas algo havia mudado irreversivelmente dentro dele. Durante as reuniões, pensava em como aquele dinheiro poderia transformar São Lourenço. Quando jantava sozinho em restaurantes caros, lembrava-se dos bolinhos de chuva de Helena. Quando deitava em sua cama king size, sentia falta dos grilos cantando lá fora da janela. 2 semanas depois de sua volta, Gabriel tomou a primeira de muitas decisões que mudariam sua vida. Criou uma fundação para investir em cidades pequenas do interior, promovendo educação, saúde e oportunidades de trabalho. Começou a delegar mais responsabilidades para Marcelo e outros sócios de confiança. E 3 meses após deixar São Lourenço, fez sua primeira viagem de volta. Não para encontrar Helena, mas para implementar discretamente os primeiros projetos da fundação na cidade. Ficou hospedado em outra pousada, trabalhou em sigilo com a prefeitura local e observou de longe Helena e Isabela, continuando suas vidas. Viu que Isabela havia começado aulas de dança, as primeiras da cidade, patrocinadas anonimamente por sua fundação. Viu Helena sorrindo, cuidando dos hóspedes, vivendo sua vida simples, mas plena. E tomou a decisão final. No 6º mês exato após sua partida, Gabriel voltou a São Lourenço. Mas desta vez, não como um fugitivo milionário. Tinha vendido 80% de suas empresas, mantendo apenas o necessário para sustentar os projetos sociais. Havia se mudado definitivamente para uma cidade do interior de Minas Gerais, não São Lourenço ainda, para dar tempo a Helena de processar tudo, mas próximo o suficiente para mostrar que sua decisão era real e permanente. Estabeleceu-se como consultor para pequenas empresas locais, ajudando empreendedores a desenvolverem seus negócios. Era um trabalho que lhe dava propósito real, não acumular riqueza, mas distribuí-la, não conquistar mercados, mas transformar vidas. E numa quinta-feira à tarde, exatamente 6 meses depois daquela noite difícil na varanda da pousada, Gabriel estacionou o carro simples que havia comprado em frente à pousada Vovó Maria. Seu coração batia como o de um adolescente no primeiro encontro. Helena estava na varanda, como se o estivesse esperando. Ela havia cortado o cabelo, estava usando um vestido que ele nunca tinha visto, e quando seus olhares se encontraram, Gabriel viu algo diferente em seus olhos. Não mais a dor da traição, mas a curiosidade de uma mulher que havia tido tempo para pensar.
Você voltou. Ela disse simplesmente. Eu prometi que voltaria, Gabriel respondeu, subindo os degraus da varanda. E voltou diferente? Gabriel sorriu, o mesmo sorriso genuíno que Helena havia aprendido a amar. Voltei como o homem que você me ajudou a descobrir que eu poderia ser. Isabela apareceu correndo da escola, parou abruptamente ao ver Gabriel e depois correu para seus braços gritando. Gabriel, você voltou! Mamãe disse que talvez você voltasse se fosse para ficar para sempre. Por cima da cabeça de Isabela, Gabriel olhou nos olhos de Helena e viu sua resposta. Não seria fácil. Ainda havia muito a conversar, muito a reconstruir. Mas o amor que havia nascido naquelas 2 semanas especiais havia resistido ao teste do tempo e da verdade. 6 meses depois, Gabriel e Helena se casaram na mesma igreja onde ela havia se casado pela primeira vez. Mas agora, com um amor mais maduro, construído sobre a base sólida da verdade e do respeito mútuo. Isabela foi a dama de honra, e a cidade inteira celebrou o casamento do consultor, que havia se tornado um dos seus. Gabriel nunca mais voltou a ser o milionário solitário de São Paulo. Tornou-se o homem que escolheu o amor em vez da fortuna, que escolheu a simplicidade em vez do luxo, que escolheu a felicidade em vez do sucesso material. E todas as manhãs, quando acordava com o som dos pássaros, o aroma do café de Helena e os risos de Isabela, Gabriel sabia que havia tomado a melhor decisão de sua vida, a decisão de fugir não para lugar algum, mas para o lugar onde seu coração sempre pertenceu.